Queridos, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou direto para a palavra hoje, né? E depois eu passo a bola para vocês, né? Eu queria convidar quem quiser abrir a Bíblia, quem trouxe aplicativo de celular, quem trouxe Bíblia, seja bem-vindo, Fúvio, seja bem-vindo, meu sogro, só que chegou depois. Juliana vai voltar? Não, Juliana não conseguiu. Não. Mas eu trazer um feio, mas eu vou. Não, mas sem problema, que bom que veio, né? Eu já falei para outras pessoas, eu tenho muitos amigos tem amigo que trabalha com oficina mecânica, sexta-feira o que mais tem serviço fica fazendo hora extra. Aí tem o outro que trabalha com pet, sexta-feira é o dia que os bichinhos, larga todos os bichinhos lá. Eu até cheguei a pensar em perguntar para vocês se teria um outro dia, né, melhor para fazer. Por enquanto a gente está mantendo na sexta, né? Mas se... eu sei que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? É o Shabbat Shalom. Mas, enfim, se depois... Quem sabe futuramente... Tem um pedido. Tem um pedido? Ele me consulta assim, o Grêmio joga na sexta, a célula na quinta. Tava 5-0 já quando você de casa, eu vou trazer aqui mais um pouquinho, mas... Aí a Anny voltou saindo toda a porta. O Grêmio, é claro. Então tá Eu bom, também. tá garantido. Estava garantido a Jogou hoje? Pegou uns aleijados. 5-0? Mas jogou contra quem? Só o primeiro tempo, 30 minutos. Ah, é? Só para melhorar, né? Estou na oração agora. Mas teve um outro dia, né, que a gente ministrou aqui sobre renúncia, né? E eu acho que foi uma das primeiras células, eu acho que quando a gente recomeçou aqui, e já começa por aí a renúncia, né? É o dia que a gente tem, né? Então, se a pessoa não tiver disposta a abrir mão, né, não tem, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Tem até uma passagem do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas que ele fala, né? Se eu quisesse agradar todo mundo, eu não seria servo de Cristo, porque é impossível ser servo de Cristo e agradar todo mundo. Porque Jesus, né, a gente vai falar muito sobre Jesus aqui hoje, Jesus sendo o próprio Deus encarnado, foi crucificado, né? Mas não foi crucificado assim, foi crucificado porque mataram ele, né? Porque desejaram que ele morresse, né? Quem conhece a história sabe muito bem que Pilatos, né, que era a autoridade da época, lavou as mãos, né? Porque ele, tipo assim, ele não queria que Jesus fosse crucificado, mas permitiu, né? Ele deu a opção, né? Vocês querem Barrabás ou querem Jesus? E a multidão foi unânime, né? Solta Barrabás e crucifica Jesus, né? Então, o povo desejou, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre esse desejo que as pessoas tiveram de crucificar Jesus, né? Que está ligado à palavra que Deus colocou no meu coração. Isaías 53. Isaías 53. É muito conhecido, né? Vamos ler a partir do versículo 2. Isaías 53, a partir do versículo 2. Eu vou ler mesmo, eu vou ler. Está gravando aí, minha voz é cheia de graves, médios e agudos. Não é, Marco? Tu que entende tudo de som. Minha voz, o que é? Grave, médio ou agudo? Depende do bom. Podemos ler? Podemos ler? Isaías 53, 2 diz assim: Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si.
Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te dar graças, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero declarar, Pai, que eu de mim mesmo não tenho nada, Pai, para compartilhar. De mim mesmo não posso coisa alguma. Por isso nós te pedimos que Teu Espírito Santo nos direcione, nos inspire para ministrar o que o Senhor quer comunicar na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o homem de dores, né? Jesus, ele é o homem de dores. Ninguém na história talvez sofreu como ele sofreu. A Bíblia diz que ele foi o mais indigno dos homens, experimentado no sofrimento, né? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Pensa em alguém que é experimentado no sofrimento. A palavra de Deus diz em Hebreus, tem um texto de Hebreus que tem muitos teólogos, né, que tentam forçar o texto, né, que fala que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, né? Hebreus capítulo 5, né? Não precisa abrir, eu vou ler aqui, né? Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da tua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então tem teólogos que tentam meio que driblar esse texto aqui, né? Como assim? Jesus precisou aprender a obediência? Ele não era Deus, ele não era filho de Deus, mas ele se fez homem, né? E na qualidade de homem, ele vivenciou tudo que um homem normal vivencia, né? E a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, o sofrimento, muitas vezes, na nossa vida, ele vem por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebelião. Muitas vezes nós experimentamos a dor porque nós nos afastamos do caminho do Senhor. Agora, Jesus não. Jesus em nenhum momento ele foi rebelde contra Deus. Jesus em nenhum momento ele se rebelou contra Deus. Em nenhum momento ele desistiu do caminho que Deus tinha para ele. Muito pelo contrário, né? O momento mais difícil que foi no jardim do Getsemane, e ali ele podia ter... não, aqui eu cheguei até aqui, mas por aqui deu. Aqui foi o meu limite, né? Mas ele ainda foi lá, pediu a oração dos discípulos dele, que estavam tudo dormindo. Né? Olha a humildade dele, né? Chegou para os discípulos: vocês não podiam me ajudar nesse momento, porque não está fácil, né? E a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue, né? A gente não vê, é muito raro na história, né? Talvez aqui o seu você que tem mais cabelo branco do que nós, né? Profetiza, filho do homem. Talvez ele... Nem branco, nem preto. Talvez ele já deva ter conhecido na história outras pessoas, né, que suaram sangue. Mas é um fenômeno chamado hematridose, se eu não me engano, né? É raríssimo, né? Eu escutei uma pregação do pastor Juliano Som, que ele contou sobre esse fenômeno, né, acho que era um sul-coreano, pode ser que eram os coreanos, né? É um coreano, acho que da família dele, né, que o Juliano Som, ele é meio olhinho puxado, né? Quem não sabe, o Juliano Som daquele Ministério Livres para Adorar, né? E ele fala que ele conheceu lá um coreano, um japonês, eu sei o que o camarada ele tinha um tipo de um problema no sistema nervoso que não pegava anestesia. Não pegava anestesia no corpo dele. E ele... Oi? Tem mais pessoas assim? E ele precisou se submeter a uma cirurgia complicadíssima, acho que isso foi nos Estados Unidos. Esse vídeo está gravado lá no YouTube, no canal do Juliano Som, que
que ele fala sobre as últimas horas de Jesus na cruz, né? E ele conta o testemunho desse camarada, né? Que ele não pegava anestesia, ele teve que se submeter a uma cirurgia muito complicada. E como não podia usar, a anestesia não pegava nele, ele literalmente suou gotas de sangue. Ele suou sangue. Então é um fenômeno realmente comprovado, é real, né? E foi o que Jesus sentiu, é o que Jesus experimentou ali no jardim do Getsemane. Agora imagina que nível que uma pessoa chega, né? Nós que servimos a Deus, que trilhamos o caminho de Jesus, que seguimos os passos dele, se de fato nós estivermos seguindo os passos dele, nós vamos experimentar situações semelhantes, né? Como, por exemplo, a gente viu aqui que ele era o mais desprezado de todos os homens. Então, se eu realmente estiver seguindo os passos de Jesus, mais cedo ou mais tarde eu também vou experimentar desprezo, né? Quem trabalha com vendas, por exemplo, fica perito em ouvir o não, né? O não, se a pessoa não tem o sistema emocional muito forte, né? O não, ele pode ser interpretado como uma forma de desprezo também, né? Porque você lá se prepara na sua posição como vendedor, faz uma bela apresentação do teu produto, do teu serviço, e uma expectativa de ouvir um sim, e muitas vezes o que vem é um não. E às vezes, né, nós que temos um pouquinho de experiência na área de vendas, às vezes o não vem mais de uma vez no dia. Às vezes vem 3 vezes no dia, 4 vezes no dia, 5 vezes no dia, né? Não sei. Qual foi o seu recorde de não? Não sei, mas teve uns que são mais doídos, como tem muita esperança, né, de fechar o negócio. Então o não, ele às vezes dá um ânimo, um desânimo, ainda mais quando está bem engatilhado, está tudo, já falou com a esposa, não sei o quê, papapá, de repente. A comissão é boa. Independente, né? Ela é boa para de acordo com, né, cada um no seu negócio, mas por não sempre é uma frustração, e aí não depende de experiência, né? Que isso de tarimba, nada, não sempre ele mas eu nunca sou em sangue, sabe? Mas xixi nas calças eu já fiz, sabe? De nervoso, que é uma expressão. Mas não, vou dizer outras coisas, né? Tem gente que vai... Eu também, né? Em sala de aula também já fui ameaçado já em sala de aula, não me lembro se por alunos ou por professor. E já cheguei também a fazer xixi em sala de aula. De tensão, de medo, né? É uma reação, só que esse do sangue ela é muito rara, bem mais e rara, né? A mãe já fez xixi nas calças com medo do vô. Poxa, não me entrega essas coisas. Ah, Eu sou bonzinho assim, né? é verdade. Apanhei pouco. Então Não, vamos mas lá. Você assim, apanhou uma com sua senhora uma vez, ela já tinha idade e não foi para tanto, mas ela era pessoa boa, mas aquela fraqueza no supermercado, ela roubou umas porcariazinhas, gente. E a gente viu e foi lá e ela, tadinha, né, já uma senhora de idade, perdendo 70 anos, eu tinha 17, 18 anos aí. Ela pegou e pediu, eu preciso sentar, quando ela viu a bobagem que ela tinha feito, ela foi nervosa. Aí sentou numa cadeirinha de palha que tinha, ela fez xixi. E no fim, a gente só pegou ali, dispensou ela, né? Porque realmente foi uma fraqueza inexplicável. São as reações físicas, né? A verdade é que, como seres humanos, né, nós temos emoções, né? E dependendo das circunstâncias nas quais a gente é submetido, algumas delas realmente podem levar a reações, né, do corpo, né? Das mais adversas possíveis, né? E uma delas que a gente está mencionando é essa questão do suar sangue, né? Imagina o nível de tensão que ele não viveu ali, né? Imagina o nível de tensão que ele experimentou. Porque ele sabia. Meu Deus, eu vi a árvore que mostraram esse dia no Instagram da vida. A árvore que eles mostraram na cabeça. Esse espinho desse tamanho que foi colocado a coroa de espinho. Da onde tiraram a árvore? Tanto que no final, ali, quando pouquinho antes dele morrer, nem saía mais sangue, né? Segundo a palavra, saiu só água, né? Sangue e água. Quando botaram a lança lá. Eu ouvi uma... Meu Deus, tá um espinho no dedo, a gente pequeno. Eu ouvi uma A mensagem... diferença que isso ia falar, desculpe. Sim. Aqui estamos interrompendo a tua pregação. Não, fica à vontade. Vocês aqui é célula. Nós já Que não é ficamos
tensos, nervosos e às vezes até com reações químicas dessas que a gente falou, sem saber exatamente o que pode acontecer, mas Jesus sabia tudo exatamente, né, o que esperava. Então imagine ao ponto que chegou, né? Porque mesmo ele sendo Deus, ele passaria por um sofrimento. Na cara. Cara, sabendo que, ó, eu vou morrer, gente, é uma sensação. Desculpa. E não tem nada que pedir desculpa, vocês podem interromper quando precisar, quando desejar. Isso é a diferença da célula para um culto, né? Apesar que no culto também, se alguém quisesse me interromper, não ia ter problema. Mas imagina, né? Ali foi uma mistura, né? Uma mistura de abandono, de sentimento de rejeição, de ansiedade pela morte que viria, pela dor, pelo abandono. O próprio Pai, né? Ali na cruz, né? Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Pai, em um momento ali, precisou se desconectar dele, porque ele precisava carregar o pecado de toda a humanidade. Então, ele precisou assumir a forma de homem em todos os aspectos ali, para poder se identificar conosco e carregar, né, toda a maldade, né, toda a perversidade do gênero humano, da raça humana, né, ali naquela cruz. Né? E tudo isso ele fez por nós. Por isso que não tem nenhum tipo de dor, né, que a gente possa experimentar que ele não venha se compadecer de nós. Né? Às vezes, nós chegamos a pensar em alguns momentos, né, que Deus ele nos abandonou, que ele se esqueceu de nós, ou que ele não está nem aí para o nosso problema, para o nosso sofrimento, mas isso é só um equívoco, na verdade. Né? É verdade que em alguns momentos essa sensação realmente existe, mas perante a palavra de Deus isso não é possível. Né? Salmo de número 22, que é o salmo, é considerado o salmo da agonia da cruz, né? O salmo de número 22, versículo 24, diz assim, pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Então Deus não nos despreza. Né? Ali no caso de Jesus, esse Salmo 22, ele é o Salmo da agonia da cruz, é um Salmo, pode-se dizer assim, profético, né? E Jesus, ele declarou o Salmo 22 lá. O Salmo 22 começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então há quem diga, né, que o que Jesus falou lá nos últimos momentos na cruz, ele recitou o Salmo 22, né? Outros dizem que foi um desabafo, né? Jesus ali, ele desabafou, ele sentiu, né, a ausência do Pai, né? Então, ele desabafou. E eu não duvido que seja isso realmente a verdade, né? Porque ali ele estava como um homem sentindo todo tipo de dor que um ser humano pode imaginar, dor emocional, dor física, e se ele realmente desabafou, não vejo nenhum problema quanto a isso, não vejo pecado nisso, né? Mas há quem diga que ele simplesmente declarou o Salmo 22, versículo 1, né? Que é o Salmo da agonia da cruz. E perante o Salmo, né, Deus nunca desprezou, Deus nunca abandonou nem Jesus e nunca vai abandonar nenhum de nós. Né? A palavra de Deus diz em Romanos 8, né, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu não quero me estender muito hoje, eu só queria lembrar, né, lembrar cada um aqui, que esse mesmo Jesus, que há quase 2000 anos atrás se identificou com cada um de nós, ao ponto de morrer em nosso lugar numa cruz e sofrer tudo que ele sofreu, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Independente do tipo de dor, sofrimento, ou até mesmo desprezo, né? Como foi o caso de Jesus, que qualquer um aqui possa ter enfrentado nos últimos dias, nos últimos meses, ou até mesmo atualmente, ou no momento, ele continua se importando com cada um de nós. Ele continua se importando com cada uma das nossas dores, cada uma das nossas guerras. Né? E ele espera, né, que a gente possa apresentar isso em oração. Né?
Embora Deus sendo onisciente, Ele sabe tudo que a gente sente, Ele sabe todas as nossas guerras, as nossas provas, os nossos desafios. E eu sou uma pessoa que eu cheguei num ponto da minha vida que eu não gosto muito de fazer pedido, né? Eu já sei que a minha vida está totalmente na mão dele, e o que ele der para mim está tudo ótimo, né? Se ele quiser me abençoar, amém. Se não, está tudo na mão dele. E a minha vida está tudo E eu acredito que o que tem que acontecer na nossa vida vai acontecer, né? Nós fomos comprados pelo sangue dele. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele tem um propósito para minha casa, para minha família e para aqueles que estão comigo. E o que Deus planejou, né? Como diz lá em Jó 42, os planos dele não podem ser frustrados. Mas ainda assim, eu imagino, eu tenho certeza disso, que Deus espera que a gente fale com a nossa boca. Ele quer que a gente reconheça a nossa dependência dele, que a gente reconheça que precisa da ajuda dele, e não tem problema nenhum, né? Ele quer isso mesmo, que a gente possa abrir a boca, né? A minha filha, hoje de tarde, estava compartilhando ali um desafio dela. Na hora, não estava muito inspirado para falar, né? Não estava muito inspirado para falar. Quem conversou mais com ela foi a minha esposa. Mas se eu pudesse voltar um pouquinho a fita no filme, né? Tudo que Deus permite na nossa vida, no que diz respeito a desafios, é uma oportunidade que Deus está nos dando para utilizar uma ferramenta chamada oração. Deus está testando, sempre que Deus permite desafios na nossa vida, na maioria das vezes Ele está testando nossa humildade. Se eu vou acionar essa ferramenta que Ele nos deu chamada oração, ou se eu simplesmente vou lamentar, murmurar, chorar, reclamar, vida, azar, aconteceu esse problema, aconteceu essa luta, eu estou passando por esse desafio. A Bíblia diz que a mesma chuva que cai sobre o ímpio, cai sobre o cristão, né? A mesma prova que vem para o que sacrifica, acontece para o que não sacrifica, para o que serve a Deus, para o que não serve a Deus. Eclesiastes 9, né, se eu não me engano, né? Então é tudo igual. Agora tem uma coisa, nós que servimos a Deus, nós recebemos da parte de Deus essa arma poderosa chamada oração. Então Deus espera que no momento do desafio, quando aconteceu alguma coisa que deu errado, quando as coisas não estão fluindo, quando surgiu um desafio, um problema, uma guerra, uma luta, Deus espera que a gente vá para o joelho, ou em pé, ou de qualquer forma, mas que a gente acione essa ferramenta chamada oração e a gente apresente a Ele a nossa causa. Senhor, as vendas não estão acontecendo, né? Senhor, eu tenho esse boleto para pagar, eu estou sem recurso. Senhor, eu estou com um desafio no meu casamento. A minha esposa acho que não me ama mais como antigamente. Eu não sei quando é que ela me falou, eu te amo a última vez, né? Ou vice-versa, né? Então, Deus quer que a gente fale com Ele, que a gente apresente, né, as nossas petições. Ele é bom, amém? Amém. Hoje pela manhã, Deus me deu uma inspiração, fiz uma live, né? E nessa live que eu gravei hoje de manhã, eu citei o texto que o meu sogro ama, né? Que é o texto na Bíblia que ele mais ama, que é a pesca milagrosa. Mas não é o que eu mais amo, eu gosto de pregar sobre ele. Mas o que eu mais amo é esse que você leu. Há 52 anos atrás, minha primeira pregação na igreja, no domingo à noite, foi Isaías 53. Olha só! Que não é o que mais amo, mas realmente o que marcou, que foi a primeira vez, tremia que nem uma vara verde, né? Só não suei sangue nem vestígio nas calças, mas quase. Mas foi assim, gratificante, foi, né? Primeira vez para a igreja, né? Com 18 anos ali, né? Novinho para 19, sem ter feito grandes cursos, e foi lá, né? Mas deu recado. Foi o texto que Deus me deu para trazer para a igreja, foi esse aí. E glórias a Deus, então, olha só, o Espírito Santo no comando, né? E quando eu estava ministrando hoje de manhã ali sobre essa passagem da pesca milagrosa, uma das coisas, eu não falei isso na live,
mas porque eu tinha um outro foco, né? Mas me chamou a atenção que Pedro ele não pediu para Jesus. O próprio partiu de Jesus, a iniciativa foi dele. Olha só o quanto que ele se importa com a gente, o quanto que ele tem compaixão. Né? Pedro poderia ter dito, né, se prostrado diante de Jesus, Jesus, olha, passei a noite toda, não pescamos nada, faz alguma coisa, ajuda a gente, ora para Deus aí para ver se onde é que estão esses peixes, né? Mas não, o próprio Jesus tomou iniciativa. Jesus chegou para ele, Pedro, faze-te ao mar alto e lance as redes. Pedro não pediu nada, o próprio Jesus tomou iniciativa. A iniciativa veio dele. Né? Isso mostra que o tempo todo, assim como diz, né, que não somos nós que escolhemos a ele, mas ele que escolheu a nós. Então a gente vê que o tempo todo a iniciativa vem dele. Né? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é ele que nos escolhe, é ele que como disse Davi, né, todos os meus dias estavam escritos no teu livro, antes mesmo de eu nascer, quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe. Então ele escolheu a cada um de nós aqui. E ele que dá, ele que na verdade que dá o passo inicial, ele que se... Né, a gente vê muito esse exemplo no caso no exemplo do profeta Oséias, né? O profeta Oséias é um profeta que ele era uma representação de Deus na terra. Do amor incondicional de Deus, que Deus fez com que ele fosse resgatar, né, uma mulher que abandonou ele. Né, e aquela mulher representava o povo de Israel, que havia se afastado dos caminhos de Deus, e o profeta representando o Deus que vai atrás, né, o Deus do amor incondicional que não espera uma atitude de arrependimento, uma atitude de mudança, mas ele toma a iniciativa. E é o que aconteceu ali na pesca milagrosa. Né? Jesus tomou a iniciativa, deu uma instrução, e Pedro obedeceu a instrução, e porque obedeceu, realizou uma grande pescaria. Onde é que eu quero chegar? Mesmo sem pedir, Pedro foi abençoado e realizou talvez uma das maiores pescarias da sua vida. Imagina se eu pedir, imagina se eu me humilhar diante dele e reconhecer, Senhor, eu estou com essa demanda, eu estou com esse pedido, eu preciso que o Senhor solucione esse desafio. Está difícil aqui, está difícil na família, ou está difícil no trabalho, ou está difícil no namoro, ou está difícil na escola, eu não sei. Mas eu sei que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E esse mesmo Deus que foi capaz de suar gotas de sangue, né, por amor a nós, ele continua o mesmo. Ele continua se importando com cada um de nós. Ele continua se preocupando com as nossas dores. O amor dele, como foi cantado aqui, né, o Anderson cantou a música, né, é infinito. Nada se compara ao amor dele. Nós podemos errar, nós podemos tropeçar. Olha só, a Bíblia chega a dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente pensa assim, poxa, se eu cometer um pecado grandão, ou de repente cometer muitos pecados, pô, acabou, né? Não tem mais chance para mim. Porque, eu conheço a palavra, eu cometi um monte de erro, então acabou-se. Agora, só resta para mim agora a condenação eterna. Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que significa isso? Significa que se eu tiver cometido muito erro na minha vida, ainda há espaço para arrependimento, ainda tem tempo para arrependimento, e que se eu realmente desejar, ele está o tempo todo ali de braços abertos, né? Porque a graça dele é maior do que o nosso pecado, é maior do que a nossa dor, é maior do que as nossas guerras, é maior do que as nossas lamentações. E o amor dele é muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. Né? Como diz o Salmo 103, né? Como está longe o Ocidente do Oriente. Né? Eu fico imaginando a distância do Japão e do Brasil. É o tamanho do amor de Deus, né? Como um pai se compadece de um filho. Ele lembra da nossa estrutura, lembra que a gente é fabricado de pó, né? Nós não somos fabricados de outro elemento, outra substância, é pó. E aí ele lembra disso, né? Que a gente é feito de pó. E aí todas as vezes que a gente erra, ele pensa,
fazer o quê, né? É pó. Então, o que eu posso fazer se não estender a mão mais uma vez? Pega aqui. Meu filho, não temas, eu estendo a minha mão, eu estendo a tua mão, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha mão. É assim que funciona. Eu estou pregando para vocês? Não, estou pregando para mim. Quantas vezes eu já errei? Quantas vezes eu já falhei? Mesmo sendo pastor, já errei e errei feio. Não foi uma vez só, né? E ele sempre estende a mão, ele sempre dá uma nova chance. Nós estamos aqui, ó, na nossa casa, com a família toda reunida, né? Que bênção, né? Que privilégio, né? Isso é um privilégio que não é para todo mundo, né? E se eu fosse olhar as vezes que eu já errei, talvez eu nem poderia estar aqui pregando, né? Mas isso mostra o quanto que ele nos ama, né? Amém? Eu queria convidar vocês a fechar os olhos, então. E, por acaso, né? Alguém aqui precisar de uma oração, vamos estar orando nessa noite, né? Jesus deixou essa arma poderosa, né? Essa ferramenta que é a oração. Eu quero estar orando nessa noite. Cada um aqui. Quero também estar orando por aqueles países, né, que sofreram esse terremoto, né? E eu confesso que eu evitei de ficar, eu tenho evitado, na verdade, de olhar essas notícias, né, de terremoto, de enchente. Eu tenho evitado, nestes dias eu tenho procurado cuidar muito do meu emocional, porque eu preciso estar bem para cumprir a missão pelo qual Deus me chamou. Mas eu tenho visto, né, eu estou sabendo dessas notícias, né, terremoto, enchentes. Então a gente vai estar orando também por essas pessoas, né, que perderam entes queridos, que estão sofrendo nesse momento. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torna-me independente, deixo de simplesmente ter. Não posso viver longe do teu amor, meu Senhor. Não posso viver longe do teu afago, meu Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, meu Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me
amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Ô Pai, assim como o Senhor solucionou o problema de Pedro, Pai, assim como o Senhor solucionou a dificuldade que ele tinha, ele precisava, talvez, de um grande milagre, talvez ele precisava de realizar uma grande pescaria. Nós não sabemos, a Bíblia não fala, nós não sabemos quais eram as necessidades de Pedro. Mas quem sabe ele não precisava desesperadamente de uma grande pescaria. Oh Pai, assim muitos de nós, oh Pai, também precisamos. Também temos as nossas demandas. Temos as nossas necessidades, Pai. Temos as nossas guerras. E assim como o Senhor se compadeceu de Pedro, assim como o Senhor se compadeceu de dezenas e dezenas e centenas de pessoas com doenças, com as adversidades mais complexas possíveis, como cegos, coxos e paralíticos, Tu certamente está além do nosso coração nessa noite. Tu sabes, ó Pai, as necessidades da Anne Cristine, do Marco Antônio, as necessidades do Fúvio, as necessidades da Sabrina, do Anderson, do seu Moacir, da Dona Iná, da Patrícia, da minha pessoa, Pai. Tu conheces, ó Pai, todas as nossas necessidades. Tu sabes, ó Pai, as nossas guerras. Tu sabes aquilo que traz ansiedade ao nosso coração. Tu sabes aquilo que traz perturbação à nossa alma, tentando roubar a nossa alegria, tentando trazer tristeza ao nosso coração. Tu conheces, ó Pai, cada uma das nossas dores. E se a Tua palavra diz que o Senhor verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, isso nos dá a entender que o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, continua se preocupando com as nossas dores, continua se preocupando com as nossas lamentações, continua se importando ao ponto de colocar uma mensagem como essa no meu coração para repartir, para fazer com que cada um se lembre que o Senhor se importa, que o Senhor se preocupa e que o milagre que nós precisamos está a um passo da nossa fé, a um passo da nossa oração, porque a Tua palavra diz que aqueles que se aproximam de Ti devam crer que o Senhor é um Deus galardoador, abençoador, recompensador daqueles que Te buscam. Oh, nós queremos Te buscar nessa noite, Pai. Eu quero tomar causa de cada um aqui. Quero tomar a causa daqueles que sofreram esse terremoto lá na Síria, Pai. Na Turquia, não me lembro agora. Oh, Pai, aqueles que enfrentaram enchente lá, sobretudo lá em São Paulo, Pai. E outras enchentes que aconteceram, como lá na Bahia também. Oh, Pai, onde estiver alguém sofrendo nessa noite, precisando do favor do Senhor. Para aqueles que vão ouvir essa gravação, Pai, que possam também estar precisando de um socorro, que possam estar precisando de um milagre, que possam estar precisando do favor do Senhor. Oh, o Teu amor é incondicional. O Senhor é aquele que toma as nossas causas, é aquele que se importa com as nossas guerras. Por isso, Pai, eu tomo autoridade do nome de Jesus nessa noite, o nome que é sobre todo nome. E eu clamo, Pai, por todas essas vidas que vão me ouvir, por todos os necessitados, refugiados de uma enchente, aqueles que perderam seus entes queridos, que estão de luto nesse momento. E sobretudo, Pai, Te peço por todos aqueles que estão nesse momento aqui na célula agora, Pai. Aqui ao vivo e a cores, Pai. Tu que conhece cada uma das nossas necessidades.
Oh, mostra, Pai, qual é o lado que nós temos que lançar as redes. Ensina-nos em que direção nós temos que lançar as redes, Pai. E vem trazer, ó Pai, uma solução. Assim como o Senhor encheu o barco de Pedro, Pai, ao ponto dele precisar da ajuda de outros companheiros para que o barco não viesse a pique. Eu creio, Pai, que o Senhor continua fazendo os mesmos milagres. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que o Senhor pode proporcionar uma grande pescaria, um grande milagre para cada um aqui, Senhor. Não porque nós merecemos, porque ninguém merece nada. Ninguém merece coisa alguma. Por isso que a salvação se chama graça. É pela graça. Não é por meritocracia, mas é por causa do teu amor incondicional que nos alcançou, que nos elegeu desde a fundação do mundo. Então, por causa deste amor, alcança cada um aqui. Aqueles que precisam de um milagre na área financeira, econômica. Aqueles que precisam de um milagre na área emocional, sentimental. Aqueles que precisam de um milagre na área familiar. Seja qual for o nível, seja qual for o desafio. Alcança cada um aqui na medida e necessidade individual de cada um. E opera o teu milagre, Pai. Que ainda esta semana, Pai, o Senhor venha fazer uma obra tão grandiosa. Que ainda esta semana que vai começar, o Senhor venha fazer algo tão maravilhoso, tão estrondoso. Eu quero profetizar, eu quero decretar, Pai, que nesta semana, ô Pai, até a próxima sexta-feira, o Senhor vai fazer algo tão grandioso, o Senhor vai fazer algo tão estrondoso, que todos que aqui estão, Pai, inclusive aqueles que me ouvem, terão uma bênção para contar, Pai, terão um testemunho para contar de um milagre, de uma bênção que o Senhor realizou. Em nome de Jesus, assim eu decreto que até a próxima sexta-feira, todos que aqui estão e aqueles que me ouvem, oh Pai, terão uma bênção para contar, terão um milagre para compartilhar e um sorriso nos seus lábios. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu abençoo todos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós chamamos a existência aquilo que não era como já se fosse. E declaramos selado no reino do Espírito o milagre que cada um precisa, concretizado. Para a honra e glória do nome de Jesus, aqueles que creem dizem amém. Amém. Pode dar mais um aplauso a Jesus? Cris, tua sogra quer falar contigo. Aqui o pastorzinho, aqui, nossa. Presente. Amém. Amém. Bota, pai. Obrigado. Obrigado. Presente, obrigado, pastor. Aqui é um talite. Ela até lavou, pai. Tá limpinha. É um talite. Lá de Amém. Israel, veio de Eu Israel. recebo, né? Profético, né? Lá de Israel. E esse aqui veio de Israel, Vai né? servir, né? Bota assim bem cheiradinho um pouquinho. Para quem não sabe, né? Quando a Bíblia diz, né? Quando orares a teu pai, tranca-te no teu quarto, teu pai que te vê em secreto, né? A tradução correta daquela palavra quarta ali, na verdade, é tenda, né? Então, a tenda que Paulo fabricava provavelmente era isso aqui, ó, talite, né? Então, era a fonte de remuneração do apóstolo Paulo, né? Então, quando a Bíblia diz tranca-te no teu quarto, né? Teu pai que te vê em secreto te recompensará, é isso aqui, ó. Se esconde debaixo do talite e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É isso que o texto está falando. Muita gente não sabe, né? Eu aprendi isso com o apóstolo Gustavo Lara, que é um amigo nosso lá de Chapecó. Ele esteve em Israel e um rabino ensinou isso para ele, né? Que, na verdade, a tenda que Paulo fabricava era o talite, né? E quando Jesus disse, entra no teu quarto, na verdade é se esconder debaixo do talite. Obrigado, minha sogra. Isso aqui tem um sinal profético, né? Então deixa eu ver os dizeres ali, ó. Isso aqui é a orla do manto, né? Quando a Bíblia diz que Jesus disse, né? Se eu tão somente tocar na orla do teu manto, eu serei curado. Jesus também, provavelmente, Jesus usava um talite como esse. E o lugar que a mulher de fluxo de sangue tocou foi aqui, ó, nessas franjas que tinha na ponta do talite. Isso aqui é a orla do manto, que representava a lei, representava o princípio.
Então, quando a mulher do fluxo de sangue tocou aqui, ó, nessa franja que é chamada a orla do manto, ela tocou, na verdade, simbolicamente ela tocou no princípio, ela tocou na palavra. E quando ela tocou no princípio, ela foi imediatamente curada. Mais uma curiosidade bíblica. Amém? Pode pegar, Fulvio. Esse é de Israel. Obrigado, deixa eu dar um beijo pra minha sogra. Né? Eu tinha ganhado desse aí do apóstolo Luiz Carlos, quando ele foi para Israel. E agora tem mais um. Sabe, ele